Será que a nossa vida tem um propósito ou é tudo fruto do acaso? Muitos cientistas têm defendido que nós estamos perdidos no meio de um universo gigantesco e sem propósito nenhum para a nossa existência. Mas quando nós olhamos para a complexidade e ao mesmo tempo para a ordem de tudo que existe ao nosso redor, desde átomos até estrelas, é impossível que ninguém se pergunte: será que existe um projetista por trás de tudo isso? Se tu quer saber mais sobre isso, acompanha nosso estudo de hoje sobre o argumento teleológico. Meu nome é Bruno e antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhe esse vídeo agora com algum amigo teu que pode estar precisando desse conteúdo. Então, bora lá para o estudo. Então, o tema do nosso estudo de hoje é o argumento teleológico. O que nós vamos ver? Primeiramente, vai ser feita uma introdução sobre esse argumento, juntamente com o contexto histórico dele. Depois vamos falar sobre o conceito de ajuste fino, que é muito importante, e vamos tratar de algumas objeções a ele. Depois vamos falar da estrutura do argumento em si, uma das suas formulações, e por fim vamos fazer uma breve conclusão. Introdução, então. Um texto muito interessante sobre esse tema é Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui no contexto, o apóstolo Paulo está dizendo que todos os seres humanos que já existiram em toda a história, mesmo aqueles que nunca ouviram uma pregação do Evangelho, eles são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém pode dizer que não teve uma revelação de Deus, porque a própria natureza, as coisas criadas, elas revelam certas características, certos atributos de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo. Bom, contextualizando então na nossa sequência aqui de estudos. A primeira pergunta, a mais básica que pode ser feita, é por que as coisas existem? Por que existe alguma coisa em vez de nada? E o argumento, dentro da teologia natural que trata disso, é o argumento da contingência. Depois disso, a segunda pergunta a ser feita é por que o universo começou? E o argumento que trata disso é o argumento cosmológico. E hoje nós vamos tratar dessa pergunta: por que o universo está precisamente ajustado para a vida? Notem que tem uma afirmação implícita nessa pergunta. Estou admitindo, o universo está precisamente ajustado para a vida. E é sobre isso que nós vamos falar dentro do argumento teleológico, que também é muito conhecido como argumento do design. Daí que vem, por exemplo, o conceito de desenho, de projeto, que nós vamos estar falando com mais detalhes sobre isso, conceituando ao longo desses slides, beleza? Antes da gente falar do argumento em si, quero que vocês imaginem uma situação. Imaginem que vocês estão construindo uma casa nova, vocês vão ter uma sala de estar luxuosa, e vocês querem que ali na sala de estar de vocês tenha uma estátua de mármore do famoso compositor Beethoven. Então vocês contratam um escultor muito hábil, muito famoso, e vocês pagam ele para que ele faça essa estátua para vocês. Aí, passado um tempo, ele bate lá na porta da casa e ele entrega esse bloco gigantesco de mármore. Na hora tu vai ficar, obviamente, indignado e tu vai falar: mas cara, eu te paguei para tu fazer uma estátua de Beethoven e tu vem aqui e me entrega o material bruto, tu me entrega um bloco de mármore. Aí ele te dá a seguinte resposta: eu te garanto que cada átomo que estaria na estátua de Beethoven, ele está presente nesse bloco de mármore. Será que tu iria aceitar essa resposta? É óbvio que não, porque aqui a gente está tratando de dois conceitos distintos. Um deles é informação e o outro deles é matéria. Quando a gente fala em informação aqui,
A gente faz uma referência à palavra, ao verbo latino informare, que significa dar forma a. Então, nesse caso, a matéria em si é o mármore, tanto do bloco quanto da estátua. A única diferença é que o trabalho de um escultor é dar forma àquela matéria. Ele imagina, ele visualiza aquilo que ele deseja esculpir, no caso, a figura do compositor, Beethoven, e ele passa essa informação, essa forma à matéria. Então a matéria é um potencial, algo que pode ser outra coisa, algo que pode vir a ser. E isso ocorre por meio do fornecimento de informação. Mas como que a matéria ela se transforma? Isso pode acontecer por processos naturais. É só a gente olhar para as montanhas, para os vales de uma paisagem. Aquilo se deu devido a processos de deposição, de erosão, que são processos naturais, que ocorrem ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Ou, é aí que entra a questão polêmica, isso pode ocorrer por meio de design. Se vocês entrassem na sala da casa de vocês e vissem uma estátua de Beethoven ali, vocês diriam que aquilo é fruto do vento que bateu no mármore, de uma pedra que caiu no mármore e esculpiu aquela estátua? Não. Vocês, na hora, iriam identificar design. Vocês iam ver que alguma mente, algum ser inteligente agiu naquela matéria e transmitiu informação para ela, deu forma àquela estátua. Então é muito importante nós termos isso em mente, que a transmissão de informação à matéria pode ocorrer ou por meios naturais ou por meio do design. Então agora vamos para a definição do que é o argumento teleológico. Segundo esse dicionário da Oxford, é o argumento para a existência de Deus a partir da ordem e, portanto, design da natureza. Ou seja, quando a gente olha para o universo, vê essa ordem, a gente vê todas essas informações que ele nos passa, esse argumento defende que isso é fruto do design. Isso não é simplesmente fruto do acaso. A palavra teleológico, segundo esse mesmo dicionário, significa relativo a ou envolvendo a explicação de fenômenos, em termos de propósito, do propósito para o qual servem, em vez da causa pela qual eles ocorrem. A ciência é o conhecimento pelas causas. E normalmente na ciência a gente procura a causa, por exemplo, do por que um objeto cai. Por que eu levo um choque se eu encostar em uma tomada? A gente não está falando do propósito da gravidade, do propósito da eletricidade e assim por diante. É uma visão não teleológica da natureza. Essa visão que a gente está acostumado a ver na escola, nas ciências da natureza. Agora, o que esse argumento propõe é que além dessa visão causal do universo, existe uma dimensão de propósito, no nosso caso aqui, na existência de vida no universo. A palavra teleologia, do grego, é a junção de telos, que quer dizer fim ou alvo, e logia, que quer dizer estudo. É daí que vem a logia do farol, que quer dizer nada mais nada menos do que o estudo. Então agora vamos ter um breve histórico sobre essa visão do ajuste fino da teleologia no universo. Robin Collins, um filósofo americano, diz o seguinte: historicamente, o argumento do design foi provavelmente o argumento mais citado a favor da existência de Deus, tanto no Ocidente como no Oriente. Este arranjo preciso da estrutura do universo para a vida é chamado de ajuste fino do cosmos. Na verdade, esse argumento não é utilizado somente por cristãos. Existem até hindus, outros povos com outras crenças teístas, que já utilizaram desse argumento ao longo da história. Lá desde os filósofos gregos, aqui no Ocidente, já se falava nessa visão teleológica do universo. O filósofo Platão, por exemplo, defendia que o ser humano ele acredita em Deus, ou nos deuses, enfim, com base no argumento sobre duas coisas. A primeira delas é o movimento das estrelas e todas as coisas sob o domínio
de uma mente que coloca ordem no universo. E outra questão é a imortalidade da alma. Mas focando aqui nessa primeira questão, entra o conceito do demiurgo, que é uma figura que está nos diálogos, nos discursos de Platão, sobre uma espécie de arquiteto, uma espécie de construtor que teria medido as estrelas, teria projetado todo o universo e dado ordem a tudo que existe ao nosso redor. Aristóteles, outro filósofo importantíssimo para a história, para a cultura ocidental, aqui no contexto ele está falando sobre um povo fictício que teria vivido sempre no subsolo e nunca teria visto a natureza, nunca teria olhado para o céu. Então ele fala o seguinte: quando então eles tivessem de súbito a visão da terra, dos mares e do céu, quando então eles pudessem admirar o céu salpicado e enfeitado de estrelas, quando eles admirassem todas essas coisas, eles com certeza teriam chegado à conclusão de que os deuses existem e que todas essas maravilhas são obra de suas mãos. Ou seja, quando eu olho para um céu estrelado, eu vejo toda a beleza, toda a ordem, toda a complexidade daquilo. Não é possível que não exista um ser, ou alguns seres, como ele defende aqui, que tenham feito tudo isso que existe. De acordo com Newton, físico, astrônomo e teólogo inglês, um dos nomes principais da nossa ciência moderna, ele fala o seguinte: esse sistema belíssimo, formado pelo Sol, planetas e cometas, só pode proceder da prudência e domínio de um ser inteligente e poderoso. Esse ser governa todas as coisas, não como se fosse a alma do mundo, mas como Senhor sobre todas elas. Então Newton, ele acreditava justamente em um ser que está transcendendo, que transcende tudo que existe, que é maior do que o universo, e é justamente ele que fez tudo o que há. Lembrando que foi Newton o formulador da teoria da gravitação universal, tal como nós conhecemos a sua versão moderna, né? Robin Collins também fala o seguinte: descobertas científicas modernas, particularmente a descoberta que começou em torno dos anos 50, de que a estrutura fundamental do universo está equilibrada sobre um fio de navalha para a existência da vida, tem dado a esse argumento, o argumento teleológico, uma significante nova força nos últimos 30 anos. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa ideia de que existiu um projeto do universo, ela tem voltado muito à tona nesses últimos tempos, com o avanço principalmente da cosmologia, da astronomia, telescópios muito mais potentes, em que os cientistas têm conseguido fazer medições que nunca teriam pensado séculos atrás. E é por isso que ele fala que a estrutura fundamental do universo está equilibrada sobre um fio de navalha. Imagina que tu pega um barbante, tu coloca um fio de navalha ali, e tu começa a equilibrar várias coisas ali em cima. Essa é a situação da vida no universo. Ela é resultado do alinhamento de várias variáveis, conforme nós vamos comentar adiante, que possibilitam a existência de vida. Agora vamos ver alguns desses astrônomos físicos dos nossos dias que corroboram com essa ideia. Martin Rees, por exemplo, fala: onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. Stephen Hawking fala: o fato notável é que os valores desses números, essas constantes que nós vamos falar mais adiante, parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Fred Hoyle fala o seguinte: uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas a respeito da natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar essa conclusão. Aqui eu não estou falando de teólogos, eu estou falando de cientistas, dos cientistas mais renomados, que têm acesso às pesquisas sobre a estrutura do universo. E são eles que estão nos falando acerca disso. Agora vamos falar sobre que tipos de evidência existem acerca desse ajuste fino do universo.
Essas evidências se dividem basicamente em 3 categorias. A primeira delas é o ajuste fino das leis da natureza. O segundo é o ajuste fino das constantes da natureza. E o terceiro é o ajuste fino das condições iniciais do universo. Nesse estudo nós vamos focar nessas 2 últimas categorias, o ajuste fino das constantes da natureza e das condições iniciais do universo, que são conceitos que em breve vão ser explanados com mais detalhes. As constantes da natureza são valores que existem independentemente das variáveis e leis da natureza e que descrevem o funcionamento do universo. O que quer dizer isso? Vamos ver um exemplo. Alguns exemplos. Por exemplo, a constante gravitacional. Aqui no slide está a fórmula, inclusive deduzida por Newton, para força de atração gravitacional. A força é igual a uma constante, que é justamente essa constante gravitacional G, vezes a massa dos 2 corpos, dividido pela distância ao quadrado entre eles. O valor dessa constante gravitacional é de 6,674 vezes 10 a menos 11, essa multiplicação de constantes aí. Outro exemplo de constante da natureza, a velocidade da luz no vácuo, na famosa fórmula da física moderna. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E a velocidade da luz é praticamente 300 vezes 10 na 6 metros por segundo. Outro exemplo, a constante de Planck. Energia é igual a essa constante vezes essa variável μ. Ou seja, todas essas constantes aqui, que estão em vermelho no slide, são valores que não existe uma relação entre eles e as leis da natureza. Se tu me perguntar por que a constante gravitacional tem exatamente esse valor, por que a velocidade da luz tem exatamente esse valor, isso não é explicado pelas leis do universo. E mais adiante a gente vai comentar sobre qual que é a melhor explicação para elas terem esses valores. Agora sobre as condições iniciais do universo. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos nos referindo à distribuição inicial de matéria e de energia, lá no início do universo. E isso independe das leis da natureza. Um exemplo disso é a entropia inicial do universo. O que é entropia? Essa grandeza que é dada pela quantidade de calor dividida pela temperatura de um sistema. Em palavras mais simples, a entropia tem a ver com a energia em desordem do universo. A energia de agitação das partículas que se apresenta de uma forma desordenada. E a segunda lei da termodinâmica nos fala que a entropia de um sistema tende sempre a aumentar. Ou seja, a desordem de um sistema sempre tende a crescer com o tempo. Aqui a gente tem nesse gráfico, no eixo horizontal, o tempo, desde o início do universo, e no eixo vertical, a entropia do universo. Essa linha está crescendo, o que indica que a entropia do universo cresce com o tempo, até chegar a um valor máximo, chamado como heat death, que seria o estágio em que o universo estaria completamente sem nenhuma energia disponível, nenhuma energia organizada disponível. E a entropia inicial é esse valor aqui, circulado em vermelho. Se esse valor tivesse sido diferente lá no início do universo, muitas coisas que a gente vê hoje nas estrelas do nosso planeta seriam muito diferentes. Uma citação desse autor diz o seguinte: tentar entender a baixa entropia, ou seja, o alto nível de organização inicial do universo, é uma importante questão não resolvida da cosmologia. Então, depois dessa introdução, nós vamos falar agora sobre o conceito em si de ajuste fino do universo, além de dar alguns exemplos dele, algumas objeções ao ajuste fino e as suas respostas. Primeiramente, a definição de ajuste fino, também conhecido como ajuste preciso, ou ainda do inglês fine tuning, é a faixa extremamente estreita em que certas características do universo precisam se situar para permitir a existência de vida. Então, tem
tenham em mente aqueles rádios antigos em que tu tinha que sintonizar manualmente a frequência para que tu pudesse achar a rádio que tu está interessado em ouvir. Tu mexe ali manualmente e tu faz o que a gente chama de tuning. Tu tem que achar a frequência daquela rádio. Se tu mexer um pouquinho para um lado, aumentar a frequência ou diminuir um pouco a frequência, tu já não vai conseguir sintonizar. E é exatamente isso que esse argumento fala. Existem certas constantes do universo que elas têm que estar naquele valor exato para que a vida seja possível. Se essas constantes variassem um pouquinho para mais ou para menos, não seria possível a vida no universo. Agora, é importante que a gente destaque que o conceito de ajuste fino é um conceito incontroverso e neutro. Isso é algo que qualquer cientista que estude sobre o universo, inclusive aqueles que nós já apresentamos, como Stephen Hawking e outros, eles reconhecem que existe o ajuste fino. Não tem como negar isso. Agora, o termo ajuste fino, ele não diz nada sobre a causa desse ajuste. Uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação desse fato. O fato é, o universo ele está precisamente ajustado para que a vida exista. E é por isso que ajuste fino é diferente de design. Como nós vamos ver, o design é uma das possíveis explicações para o fato do ajuste fino. Ou seja, que esse ajuste é consequência de um projeto de algum ser que mexeu nessas constantes do universo para que nós estivéssemos aqui, para que a vida fosse possível. Agora, vou falar de apenas alguns poucos exemplos do ajuste fino. Existem muitos outros além desses que eu vou mostrar, mas apenas para que a gente tenha uma noção. O primeiro exemplo deles é a própria constante gravitacional, que nós já falamos anteriormente, que ela é proporcional à força da gravidade. É essa constante gravitacional que vai dizer, por exemplo, qual que é a força de atração entre o Sol e os planetas do Sistema Solar, entre as estrelas, entre todos os corpos do universo que possuem massa. Olha só, se o valor dessa constante gravitacional, aquela letra G que nós vimos anteriormente, ele fosse alterado em uma parte em 10 elevado na 60, o universo teria se expandido ou colapsado tão rápido que não haveria vida. Vou explicar de novo. Se esse valor daquela constante G que nós já vimos, ele aumentasse em 1 em 10 elevado na 60, o que é 10 elevado na 60? É o número 1 seguido de 60 zeros depois dele. A gente tem noção do que é esse número? Se essa constante fosse alterada em uma parte em 10 na 60, se ela fosse um pouco maior, a força da gravidade seria tal que o universo ele teria colapsado, ou seja, o universo surgiu, mas nem teria tido como se expandir. E se fosse um pouquinho menor, o universo teria se expandido tanto que não seria possível se formar planetas, galáxias como a gente conhece, e a vida não existiria. Para a gente ter uma noção do que é 10 elevado na 60, imaginem que o número de segundos desde o início do universo até agora é de aproximadamente 10 elevado na 17. Ou seja, a gente está falando de um número maior ainda do que o número de segundos desde o início do universo. Só para a gente ter uma noção do que é esse número. É um número que está totalmente fora do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É difícil a gente entender o quão preciso é necessário que essa constante esteja ajustada para que exista vida. O segundo exemplo é a força fraca, uma das 4 forças fundamentais da física, juntamente com a força de interação forte, com a força gravitacional e a força eletromagnética. Essa força fraca ela é responsável basicamente pelo decaimento radioativo dos núcleos dos átomos. É através dessa força que esse fenômeno da radioatividade ele ocorre. Em resumo, para a gente entender o que ela é. Se essa força ela fosse alterada em uma parte em 10 elevado na 100, ou seja, o número 1 seguido de 100 zeros, não seria possível a existência de vida no universo. No caso da gravidade, é uma parte em 10 na 60. Aqui é uma parte em 10 na 100, um valor
um ajuste mais preciso ainda, um ajuste muito mais exato. Terceiro exemplo, a constante cosmológica, que ela descreve basicamente a expansão do universo. Ela aparece nessa fórmula aqui, por essa letra lambda, que está em vermelho. Olha só, se o valor dela fosse alterado em uma parte em 10 elevado na 120, não seria possível a existência de vida no universo. Justamente por uma razão semelhante àquela que a gente já viu para a gravidade. Se ela fosse um pouco maior ou um pouco menor, o universo se expandiria muito ou ele colapsaria de uma maneira tal que não seria possível a existência de vida. É um ajuste mais preciso ainda do que aqueles que nós já vimos. Outro exemplo de ajuste fino é a entropia inicial do universo. Se nós olharmos de novo para aquela figura que nós já vimos, o valor inicial da entropia ali, a chance de que esse valor seja exclusivamente resultado do acaso é de 1 em 10 elevado na 10 elevado na 123. Ou seja, esse número é o número 1 seguido de 10 elevado na 123 zeros. Isso sim é que é um valor incompreensível para a gente. Se a entropia fosse alterada em uma parte nesse número aí, absurdo, incompreensível, a gente não teria vida no universo em que nós vivemos, né? Na verdade, nós não estaríamos aqui. Alguns outros exemplos que eu vou só citar aqui a título de informação. A própria interação nuclear forte, aquilo que a força responsável pela organização dos átomos, é um outro exemplo de ajuste fino. O eletromagnetismo, se não fosse as leis do eletromagnetismo, não existiria luz, por exemplo. Não existiria a organização da matéria como a gente conhece. A produção de carbono nas estrelas. O carbono que é o elemento fundamental de toda a matéria orgânica que existe no nosso corpo, em todos os organismos vivos que se conhece. A diferença de massa entre os prótons e nêutrons no núcleo dos átomos, a própria estrutura, as propriedades da água que possibilitam a existência de vida, o oxigênio, que é o elemento fundamental para a nossa respiração e para a composição de substâncias orgânicas. Tudo isso são exemplos de ajuste fino no universo, em que se não existisse um ajuste fino das condições iniciais, dessas constantes da natureza, nós não teríamos vida no universo. Agora, algumas possíveis objeções ao ajuste fino. Alguém pode fazer a seguinte afirmação: se essas constantes e condições tivessem tido valores diferentes, então talvez diferentes formas de vida pudessem ter se desenvolvido. Ah, mas e se a gravidade fosse diferente, a constante cosmológica fosse diferente? Então talvez não existissem os seres vivos que nós conhecemos, mas existiriam outras formas de vida adaptadas a essas condições. Na verdade, quando a gente está falando em vida, nós estamos nos referindo até às mais diversas formas possíveis de vida. A gente está se referindo a qualquer organismo capaz de obter energia do meio ambiente, de se reproduzir, de fazer o seu metabolismo. Então, sem o ajuste fino, na verdade, nem mesmo a química, como nós conhecemos, ela existiria. Esses exemplos que a gente deu aqui, se esses valores fossem diferentes, nenhuma forma de vida poderia existir, nem mesmo formas de vida que nós desconhecemos pela nossa experiência. Outra possível objeção: mas quem sabe, em um universo controlado por diferentes leis da natureza, essas consequências desastrosas pudessem não resultar. Por exemplo, se essas constantes fossem diferentes, mas também houvessem outras leis no universo, uma outra lei que não fosse a lei da gravidade, mas uma lei similar a ela, uma outra lei que regesse a expansão do universo e assim por diante. Porém, como nós já comentamos em slides anteriores, o foco da discussão não são universos regidos por diferentes leis, mas sim a estreita faixa de valores possíveis
para as constantes da natureza e as condições iniciais, considerando as leis que existem no nosso universo. E como a gente já falou, essas constantes, essas condições iniciais independem das leis da natureza. Agora nós vamos falar sobre a estrutura do argumento teleológico. Na versão apresentada por William Lane Craig, no livro Em Guarda, ele traz essas seguintes proposições. Proposição 1. O ajuste fino do universo se deve ou a uma necessidade física, ou ao acaso, ou ao design. A segunda proposição diz: o ajuste fino do universo não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. E a terceira proposição, a conclusão, diz o seguinte: logo, o ajuste fino do universo se deve ao design. Essa forma de argumento nós já vimos anteriormente, se chama tollendo ponens, e é basicamente do tipo: A é B ou C ou D. A não é B ou C. Conclusão, logo, A é D. Ou seja, é fornecido uma lista de possibilidades para esse termo A. Como A não é nem dois deles, então isso pode ser o terceiro. Se o ajuste fino do universo não é devido à necessidade física nem ao acaso, ele é devido ao design. É basicamente isso que fala esse argumento. Ele é um argumento válido, ou seja, a conclusão se segue logicamente das premissas. Ou seja, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também necessariamente será verdadeira. Se forem falsas, a gente não tem como saber o valor lógico da conclusão. Então nós já sabemos que ele é válido, pelas leis da lógica. Agora a gente vai ver se, além de válido, as premissas e a conclusão são verdadeiras. Caso seja, então, esse é um argumento dito sólido. Vamos entender melhor quais são essas alternativas de explicações para o ajuste fino do universo. Quando a gente fala em necessidade física, a gente está dizendo que as constantes e as condições do universo não poderiam assumir nenhum outro valor. Quando a gente fala sobre acaso, a gente está dizendo que, o nome já diz, as constantes e as condições do universo, tudo que existe é fruto do acaso. E quando a gente fala em design, nós estamos dizendo que as constantes e as condições do universo foram feitas para terem os valores que têm. E aí que entra o conceito de projeto e de teleologia, uma finalidade, um propósito para o universo. Vamos ver premissa por premissa. A primeira premissa diz o seguinte: o ajuste fino do universo se deve a uma necessidade física ou ao acaso ou ao design. Normalmente ninguém oferece alguma objeção a essa premissa porque ela simplesmente enumera as possibilidades de explicações para o ajuste fino. É uma lista, a princípio, exaustiva. Até agora, ninguém ofereceu uma outra alternativa além dessas três. Agora, é a segunda premissa que ela é crucial para o argumento. E ela que vai nos mostrar se realmente a conclusão ela é verdadeira ou não. E ela diz que o ajuste fino não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. Para mostrar a veracidade dessa premissa, vão ser abordadas a implausibilidade da necessidade física e a improbabilidade de que a vida seja resultado do acaso. Primeiramente, vamos falar sobre a implausibilidade da necessidade física. Não há nenhum indício de que as constantes do universo, de que as condições iniciais do universo, elas deveriam ter os valores que elas têm. Alguns físicos têm até proposto o que é popularmente conhecido como uma teoria de tudo, e que eles falam que, se a gente realmente encontrar uma teoria de tudo, a gente vai conseguir explicar tudo, inclusive por que essas constantes e esses valores possuem os valores que eles realmente têm. Só que, mesmo que seja encontrada uma teoria de tudo, ainda assim isso não explicaria a possibilidade de vida no universo. Uma candidata a esse título de teoria de tudo é a chamada teoria M. Só que, de acordo com essa teoria,
existiriam 10 elevado a 500 universos possíveis, e praticamente nenhum desses universos possibilita a existência de vida. Ou seja, a evidência mostra que universos que não admitem vida, que não possibilitam a existência de vidas, não são apenas possíveis, mas são muito mais prováveis do que aqueles que possibilitam a existência de vida. Ou seja, afirmar que a vida é fruto simplesmente da necessidade física não parece ser nada plausível. Agora vamos falar sobre a improbabilidade do acaso como explicação para a vida. As chances de que o universo admita a existência de vida simplesmente por acaso são tão remotas que essa alternativa não é razoável. Agora imaginem o seguinte: esse pontinho vermelho que eu vou mostrar agora indica um universo com vida, e os pontos azuis, um universo sem vida. Vamos partir do universo em que nós vivemos, um pontinho vermelho. Agora vamos alterar um pouquinho alguma daquelas constantes ou daquelas condições iniciais que foram tratadas. A constante gravitacional, por exemplo. Isso vai resultar num outro universo, que não possui vida. Então a gente vai marcar em azul. Se alterar agora um pouco a constante cosmológica, por exemplo, vai resultar em um outro universo diferente, com características diferentes que também não possibilita a vida. Se a gente for alterando, a gente vai obter vários pontinhos azuis e pouquíssimos pontos vermelhos. Ou seja, essa chance é extremamente remota de que o universo, por acaso, ele possibilite a existência de vida. Alguém pode trazer uma objeção do tipo: todos os universos, esses pontinhos aí, são igualmente improváveis. Mas um deles teria que existir. Teria que existir um universo, e acontece que esse universo que existe, ele possibilita a existência de vida. É a chamada analogia da loteria. Se tu vai participar de uma loteria, as chances de que tu ganhe o prêmio são baixíssimas. Aí chega alguém que fala: tá, mas alguém tem que ganhar. É impossível que a loteria acabe e ninguém ganhe o prêmio. Esse que é o raciocínio por trás dessa objeção. Mas a questão que nós estamos tratando não é porque esse universo em particular existe, mas sim que o universo que existe, o universo em que a gente vive, ele é muito mais improvável do que algum universo que não permita a existência de vida. É isso que a gente está dizendo. Não está dizendo que um universo existe. Não, a gente está falando que justamente o universo que existe, ele tem todas essas condições precisamente ajustadas para a existência de vida. Uma outra objeção: só podemos observar o universo que permite nossa existência. Ou seja, se o universo não tivesse esse ajuste preciso, a gente nem poderia estar conversando, porque a gente não existiria. A vida não seria possível. É o que é chamado de princípio antrópico. A gente só está falando sobre esse argumento porque a gente está em um universo finamente ajustado. Ou seja, será que é realmente necessária uma explicação? É isso que os objetores falam, né? Por que a gente está falando sobre ajuste fino do universo, design e tudo mais? Se não existisse ajuste fino, a gente nem existiria. O Craig traz no livro Em Guarda uma analogia muito interessante. Imagina que tu está em outro país, tu cruza a fronteira e de repente tu é acusado falsamente de tráfico de drogas. Então os soldados te levam para um paredão, todos eles miram em ti e tu foi sentenciado à morte, e no 3 eles vão te executar. Aí tu ouve a contagem regressiva: 3, 2, 1, todo mundo atira e tu continua vivo. Tu percebe que todos eles erraram o tiro. Aí tu poderia pensar: tá, mas eu nem vou parar para pensar na explicação disso, porque se eles tivessem acertado, eu nem estaria vivo. Quem é que pensaria isso? Se isso acontecesse contigo, óbvio que tu ia ficar pensando: tá, mas então eles combinaram de não atirar em mim. Tem que existir uma explicação para eu não estar morto agora. Então o simples fato de que nós não estaríamos vivos se o universo não fosse finamente ajustado, isso não nos exime de procurar a explicação do universo. Isso é uma falácia. Ou uma outra objeção muito interessante é de que o nosso universo não é o único que existe.
existem muitos outros universos. É a chamada hipótese dos muitos mundos ou a hipótese do multiverso. É como se existisse uma máquina chamada multiverso ou algum dispositivo, enfim, que produz inúmeros universos. E acontece em que nós estamos em um desses universos e nesse universo existe vida. Então, é possível ainda, de acordo com essa teoria, que o nosso universo seja simplesmente fruto do acaso, porque simplesmente mudando os números das leis da natureza, das constantes e tal, acontece que um desses universos possibilitou a existência de vida e eis-nos aqui nesse universo. Só que existem umas respostas a essa objeção. A primeira delas, dada por Alvin Plantinga, é de que se existisse realmente esse multiverso e o teísmo fosse verdadeiro, ou seja, existisse um projetista para o universo, as chances de universos que permitem a existência de vida cresceriam muito. Ou seja, afirmar que existe um multiverso, na verdade, faz muito mais sentido se o design for verdadeiro. Ou dito de outra maneira, o próprio multiverso, por si só, ele exige uma boa dose de design. Ou seja, ele só adia a resposta a essa pergunta sobre qual é a causa da existência de vida. Porque mesmo que existisse esse aparelho, um multiverso, ainda restaria a pergunta, tá, mas e será que ele é fruto do acaso? Não faz muito mais sentido que ele tenha sido projetado por alguma causa inteligente? E por fim, a terceira resposta é que se o universo, ou talvez esse multiverso que produz universos, possui um início de sua existência, como já foi comentado sobre o argumento cosmológico, então a chance de um universo que permite vida surgir do acaso pode ser insignificante, já que o tempo passado não é infinito. Então não existe um número infinito de universos. Ou seja, a chance de que justamente nesse tempo tenha surgido um universo que possibilita a existência de vida, ela diminui bastante. Em resumo, é justamente a existência de um designer que torna a existência de um multiverso plausível. Se a gente admitir que é tudo fruto do acaso, nem mesmo o multiverso se torna uma opção razoável. Nós já analisamos as duas premissas, então vimos que a conclusão ela é plausível. O ajuste fino do universo se deve ao design. Se ele não se deve nem à necessidade física nem ao acaso, a única alternativa que resta é o design. E como foi comentado, até o momento ninguém sugeriu alguma outra alternativa razoável que não fosse essas três. Então vamos agora para a conclusão. De acordo com Jay Richards, ele fala sobre uma questão muito interessante sobre a utilidade desse argumento teleológico. Ele fala o seguinte, que esse é um argumento simplesmente para o design, e não para o cristianismo por si, como a gente comentou ali no início do estudo. Tem até adeptos de outras crenças orientais, enfim, que defenderam ao longo da história o argumento teleológico, defendendo as suas crenças nos seus deuses. Então, alguns cristãos têm defendido que esse argumento do design ele não vai longe o suficiente. Ele não nos fala, por exemplo, sobre que Jesus realmente existiu na história, ele não fala sobre o plano da salvação de Deus. Então, o crítico pode perguntar, qual o benefício que esse argumento traz para a apologética cristã? Tem uma tabela trazida por Crift e Tacelli que eu acho muito interessante. Eles dividem nosso conhecimento sobre a realidade em três categorias. Tem algumas coisas, como mostrado aqui na coluna da esquerda, que são acessíveis ao ser humano por meio da razão somente. Outras, como nessa segunda coluna, são acessíveis a nós tanto pela razão quanto pela fé na revelação divina. No nosso caso, como cristãos, pela fé nas Escrituras. E na terceira coluna, tem alguns aspectos que são acessíveis a nós somente por intermédio da fé na revelação. Na primeira categoria, existem algumas questões como, por exemplo, o que é uma estrela? As estrelas que existem no nosso universo, elas existem. Ou o teorema de Pitágoras, outros teoremas da matemática.
Isso nós temos acesso por meio da razão. A gente não encontra essas coisas nas Escrituras. Mas tem outras questões que são acessíveis tanto pela razão quanto pela fé. Como, por exemplo, o que nós estávamos falando ao longo desse estudo. Que o universo ele é bem organizado, ele possui ordem. Isso a gente pode encontrar tanto em textos da Bíblia, como Romanos 1:20, que nós já comentamos, Salmo 19, e também por meio de argumentos da filosofia, como o argumento teleológico. Por exemplo, que Jesus existiu realmente na história. Isso é acessível por meio das Escrituras. Os evangelhos falam sobre a vida de Jesus. E nós também podemos encontrar isso por meio de evidências históricas, tanto arqueológicas quanto em manuscritos antigos. Ou, por exemplo, que o universo foi criado. Nós podemos saber isso por meio da Bíblia e podemos também acessar isso por meio de argumentos filosóficos, como é o caso do argumento cosmológico. E outras questões são acessíveis a nós somente através da fé na revelação de Deus. Não são acessíveis pela razão, porque nem é papel da razão alcançar esse tipo de conhecimento. Tem muitas questões que nós temos, muitas crenças que nós temos como verdadeiras, simplesmente com base em uma autoridade. No nosso caso, como cristãos, a autoridade das Escrituras. Por exemplo, o plano da salvação de Deus ao longo da história é algo que a Bíblia nos fala. Ou, por exemplo, quanto Deus nos ama. Ou que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito. Vejam, essas coisas tão fundamentais da fé cristã, isso a gente tem acesso pela fé na revelação divina a nós. Richards continua falando o seguinte: argumentos de design inteligente modernos apelam não para as escrituras ou mesmo para evidências históricas, mas simplesmente para o livro da natureza, para o universo, as evidências que a gente encontra no universo. Eles apelam para evidências publicamente disponíveis no mundo natural. Qualquer um tem acesso a essas informações. A própria Bíblia nos diz que o mundo natural revela algumas coisas sobre Deus. Isso não quer dizer que a natureza revela tudo. A gente não está dizendo que por meio desse argumento a gente vai saber tudo o que a gente precisa saber sobre Deus, sobre a realidade, sobre o pecado, sobre o ser humano e assim por diante. Mas, ainda assim, o argumento teleológico, o argumento do design, ele é muito importante para refutar um tremendo obstáculo para a crença cristã no mundo moderno em que nós vivemos, que é o materialismo científico. Muitos cientistas, a priori, já rejeitam a ideia de que existem causas sobrenaturais. Eles admitem que existe somente espaço, tempo, matéria e energia. E eles se fecham para qualquer outra argumentação acerca da existência de Deus e se fecham, inclusive, para o evangelismo, por achar que nada disso tem base racional. E é aí que entra o argumento do design. Para quebrar essas barreiras na mente dessas pessoas, para mostrar que existe evidência muito forte de que o universo não é simplesmente fruto do acaso, a nossa vida não é fruto do acaso. Por meio do argumento teleológico, além disso, é possível que a gente faça um caso cumulativo, lembrando lá das metodologias da apologética. Um caso cumulativo baseado em evidências para o design, nas ciências da biologia, da astronomia, física, cosmologia. Ou seja, é um argumento muito útil para se usar na área das ciências da natureza. Justamente uma das áreas em que os cientistas são tão avessos, são tão preconceituosos muitas vezes, as crenças relacionadas a Deus, relacionadas a um projetista do universo. Ou seja, o argumento teleológico ele funciona como uma operação de limpeza. Um primeiro passo que a gente pode dar no processo de anunciação de quem Deus é, para que futuramente a gente possa usar outros argumentos, como sobre a historicidade do Novo Testamento, da ressurreição de Jesus, a pregação do Evangelho em si. A gente pode usar o argumento teleológico antes de tudo, para que pelo menos as pessoas rejeitem essa ideia do naturalismo. Como seria fácil se todo mundo estivesse aberto à possibilidade da existência de Deus? Como seria mais fácil se todo mundo estivesse aberto a essa possibilidade de que nós não somos fruto do acaso? Mas é por isso que entra esse tipo de argumentação.
para que nós tenhamos o direito de ser ouvidos por essas pessoas que estudam principalmente essas ciências da natureza. Para terminar, queria deixar uma citação de Lewis no livro Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, em que um demônio aconselha o outro sobre como afastar pessoas da fé. Ele fala o seguinte: faça-o lembrar constantemente, se referindo a um ser humano específico, da mediocridade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como uma defesa contra o cristianismo. Elas vão encorajá-lo a pensar positivamente sobre as realidades que não podemos tocar nem ver. Casos tristes têm acontecido entre os físicos modernos. Exatamente isso que nós vimos nesse estudo. Quando as pessoas param para estudar, quando as pessoas param para ver as evidências, não só os fatos, mas as explicações possíveis para esses fatos, nesse caso específico, a vida no universo, então as chances de que exista um projetista por trás de tudo que existe, elas aumentam muito. Então, recapitulando aquilo que nós vimos hoje, nós vimos uma introdução sobre a história do argumento teleológico, desde os gregos antigos, passando pelos físicos modernos, até os físicos dos nossos dias, astrônomos de renome que reconhecem que existem várias constantes, várias quantidades do universo que parece que foram ajustadas por alguma inteligência, algum superintelecto para que existisse vida. Nós vimos o que é o ajuste fino, vimos vários exemplos dele e vimos o argumento em si, que ou esse ajuste fino ele é consequência da necessidade física, do acaso ou do design, do projeto. Nós vimos como é implausível que a vida seja simplesmente fruto de uma necessidade física. O universo seria muito mais provável que ele existisse de outras maneiras que não permitem a vida. Vimos sobre a improbabilidade do acaso. A gente viu que várias objeções que foram levantadas em relação a isso, a hipótese, a analogia da loteria, o multiverso, nada disso se sustém diante das evidências. E a gente viu que a explicação mais razoável para a existência de vida no universo é realmente o design. Deixem nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e manda esse vídeo para os seus amigos para que eles possam conhecer essas evidências incríveis da existência de Deus. Valeu e tamo junto!